Bora, bora! E o seu pequeno hábito? Eu já estou aqui no meu pequeno hábito, como eu mostro para vocês todos os dias a importância de você fazer o pequeno hábito seu. Por quê? Porque muitas pessoas querem chegar ao topo da montanha. Existem realmente algumas coisas na vida que elas são centrais. Algumas coisas na vida não se pode brincar. Existem algumas coisas na vida que são centrais quando eu estou falando especificamente sobre pessoas que conquistam os seus sonhos, conquistam os seus objetivos, com pessoas que sobem em patamares diferentes na vida. E aí vem logo uma pergunta: por que que algumas pessoas conseguem e muitas vezes você não consegue? É uma pergunta importante que precisa ser feita. Óbvio que a gente tem várias razões para responder isso. Eu sempre hoje tenho mostrado nos treinamentos, ensinado para algumas pessoas que para elas ficarem um pouco calmas, não ficar se culpando muito. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos esse processo nosso de educação que quando você, lá na sua infância, você fazia alguma coisa que você tentava ser um pouco mais criativo, para você descobrir novos caminhos, vinha logo alguém e dizia para você assim: você não pode, você é isso, você é aquilo outro. E o que acontecia? Você acabava deixando de acreditar em você. Você acabava deixando de acreditar nas possibilidades que existiam dentro de você. E isso acabava ou acabou ou acaba impactando muito você quando você se torna uma pessoa adulta. E esse impacto, quando você se torna uma pessoa adulta, ela acaba acontecendo exatamente quando você para, quando você pensa e você diz: olha, eu quero chegar lá no final do horizonte. É ali que está aquilo que eu gostaria de conquistar na minha vida. E aí você olha e você só sente que você não consegue dar esse passo. Você sente que é como se entrasse um ano e entrasse o outro ano e você sente a sua vida um pouco travada. Olha só o que eu quero dizer para você, que eu vou dizer para você aqui agora, né? Eu vivi uma experiência que é muito parecida com a sua. Muito parecida com a sua. Com certeza. Quando eu comecei a sonhar em alcançar lugares melhores, ser um dos melhores professores numa disciplina na minha área, sem estar comparando com outras pessoas, mas ser o melhor para mim mesmo. Quando eu imaginei que eu poderia ser o mentor das pessoas mais importantes do Brasil, importantes no sentido de serem aquelas que influenciam outras pessoas a tomarem as decisões. Veja, todas as vezes que eu fui pensando, eu gostaria de estudar numa das melhores universidades do mundo. Todas as vezes que eu refletia sobre isso, vinha aquele nãozinho: você não pode, isso não é para você. Você nasceu da família X, você não fez o curso de idiomas lá na escola, no seu ensino fundamental, então você não pode ir porque você não sabe inglês. Você é isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo. E acontece que esse monte de você isso, você é aquilo, você é isso, você é aquilo, você acaba criando um universo dentro de você que é o universo marcado pelo não. É o universo marcado pela ideia de que você não pode. E depois que isso já está incrustado, isso já está amarrado dentro de você, você não percebe. É o que eu chamo, você vai conhecer isso melhor dentro da nossa teoria, é o que eu chamo de tensão subliminar. Tensão subliminar. Você não percebe, é algo que é subliminar, está escondido lá dentro de você,
Mas a grande questão é que isso acaba influenciando de forma decisiva as suas tomadas de decisões e acaba influenciando também as suas escolhas mais importantes ou as escolhas mais importantes da sua vida. E é aqui que muitas pessoas acabam perdendo. Porque como elas não têm essa prática de parar, elas não têm a prática de ouvir, elas precisam trabalhar muito, talvez de novo seja a sua realidade, precisa às vezes trabalhar muito, precisa dar conta de muitas coisas, precisa dar conta de muitas obrigações, e acontece então que o tempo vai passando, os dias vão passando, os anos vão passando, e você tem aquela sensação de que você está no mesmo lugar na vida. O que eu quero dizer para você hoje é conteúdo. Quem vem nas minhas lives, quem vem aqui, quem faz esses processos aqui comigo, são pessoas que já sentiram que elas querem chegar num novo patamar. Esse é o momento mais propício para você fazer isso, é início de um ciclo, é início do ano, é um novo momento, então você está pensando a coisa certa. E eu estou aqui para te provocar, para não aceitar esses lugares onde você foi colocado, onde a vida te colocou, onde a história te colocou, os relacionamentos que muitas vezes você entrou, o tipo de trabalho muitas vezes que você tem, que impede você, por exemplo, de querer ter uma condição financeira melhor e dar uma condição financeira melhor para os seus filhos. Eu quero dizer agora duas coisas importantes para você poder fazer suas atividades e que são importantes, que eu acredito que vai te ajudar. Todas as minhas lives têm conteúdo para ajudar. A primeira delas, vamos olhar o horizonte. Essa é a primeira. É interessante porque a experiência do horizonte, dentro de tudo que eu faço, a experiência do horizonte é a experiência da transcendência. A experiência da transcendência é a experiência que mostra a relação que nós temos, sobretudo com aquilo que a gente acha que a gente não dá conta e que muitas vezes a gente entende ser mais poderosa ou mais poderoso do que nós. E quando você olha o olhar do horizonte, que lembra o olhar da transcendência, você pode sim, nessa relação artística e espiritual com o universo, você pode entender sim que do universo vem também uma força para você chegar onde você precisa chegar. Uma força para você, na verdade, lutar contra essa tensão que mantém você num lugar que não é seu. Aí você me pergunta, mas por que não é meu? Porque o lugar que é seu é o lugar que você assume o controle da sua própria existência e da sua própria vida. Essa é a primeira. Essa é a primeira. E quando você pode contemplar o horizonte, você está se conectando a uma dimensão maior, que com certeza deseja muito a sua própria felicidade. Os grandes autores do Ocidente, Dostoiévski, Thomas Mann, Goethe, eles abordaram um pouco essa dimensão do horizonte que nos arrasta e nos traz um sentido para a gente poder viver. Bom dia, Paulo. Segundo aspecto que eu quero dizer para você, primeiro é essa conexão com o horizonte. E é legal porque essa conexão com o horizonte, ela acaba revelando o horizonte que está dentro de você, para que você possa então passar a acreditar em você mesmo ou você mesma. A segunda, que eu acho muito importante, queria dizer uma coisa muito talvez da minha alma, do meu ser para você hoje aqui que está assistindo ou que vai assistir depois dessa live. São tantos temas, tantos assuntos que eu poderia entregar aqui para vocês. Aqui eu estou dividindo mesmo um pouco
da razão. Por que eu faço isso aqui? Qual o sentido para mim fazer isso aqui? Entregar vários conteúdos, a gente tem reuniões de linha editorial. Qual o sentido disso? Veja, eu já estudei uma tese sobre sustentabilidade. Eu poderia pegar a minha tese e ir dividindo partes da minha tese sobre sustentabilidade aqui para te dar conhecimento de sustentabilidade que vai ajudar a gente a melhorar o planeta e vai ajudar você a melhorar áreas da sua vida. Sustentabilidade. Eu poderia entregar aqui tops conteúdos sobre ecomuseologia, porque eu estudei também, nasceu na França e fiz pesquisas também no Rio de Janeiro. Eu poderia entregar aqui conteúdos para você sobre uma parte da história, que a gente chama de história oral, nascida ali em uma discussão em Estrasburgo, e como isso ajudou a construir um novo mundo, né, do ponto de vista do conhecimento, uma nova discussão que se abriu dentro do campo da história, mas na verdade dentro do campo da transdisciplinaridade, como isso influenciou várias áreas. Eu poderia também entregar isso aqui para vocês. Eu poderia falar aqui também para vocês todas as composições que eu já fiz dialogando música e teatro, né? As composições que eu já fiz para peças teatrais, as parcerias com artistas importantes. Poderia trabalhar tudo isso. Eu poderia compartilhar também aqui alguns projetos de empresa que eu ajudei a reestruturar e abrir novas linhas de negócio dentro da crise. Eu poderia dividir isso também com vocês. Só que, olha só que interessante, quando eu pensei qual é realmente o conteúdo que eu vou dividir na minha casa, que é o Instagram, que as pessoas veem, qual é essa chance que o novo mundo me dá de chegar rápido onde as pessoas estão? Qual o conteúdo? Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei da minha história. E ao lembrar da minha história, eu lembrei da história lá da adolescência. Eu vi lá que o meu futuro já estava definido. Sabe por quê? Porque a sociedade tinha fechado as portas para mim. E eu só consegui furar. Eu costumo falar em algumas palestras que a minha transição e a minha mudança foi quase como que você pegar aquelas britadeiras, não sei se você já viu isso, de concreto na rua, que a pessoa vai, quando dá um problema na sua rua, aí vem os funcionários e eles então colocam a britadeira ali e começam naquilo para baixo, para cortar aquele asfalto, chegar onde está vazando a água e consertar. Eu digo que para eu chegar onde eu cheguei, eu precisei de uma britadeira que fura para cima. É como se você estivesse furando concreto para cima, de tão difícil que foi. E quase impossível, olhando para trás, eu chegar onde eu cheguei. E aí eu pensei comigo, cara, essa história não é minha. Essa história não é minha. Essa é a história nossa de pessoas no Brasil que tem competência, que tem talento, que tem uma vontade muito grande de crescer, que tem um desejo muito grande de fazer diferente, que tem uma vontade muito grande de deixar legados por onde elas passam, que tem vontade de abrir porta para outras pessoas, mas elas não conseguem justamente porque elas não têm o que oferecer, porque elas ainda não mudaram de vida, elas não chegaram em outro patamar. Como você vai falar de sucesso se você não tem sucesso? Como você vai ensinar as pessoas que é possível estudar numa das melhores universidades do mundo se você nunca estudou? Como você vai dizer para as pessoas que é possível você ser um mentor de pessoas mais importantes do Brasil se você não é esse mentor? Como você vai dizer para as pessoas que você tem um método que ajuda elas a chegar no final do horizonte se você ainda nem pisou na água? Então, quando eu pensei, o que eu vou dividir? Que conteúdo eu vou entregar para as pessoas? Eu falei, eu vou entregar o conteúdo que mudou a minha vida. Eu vou entregar o conteúdo que mudou a minha vida. Por quê? Porque eu tenho esse método. E quando eu comecei a fazer isso nas redes sociais, e vendo resultados, e vendo pessoas sendo transformadas, e aí depois eu vou, agora saio da Alemanha, vou para Portugal para defender a teoria, para defender uma teoria, a teoria da atenção. Por quê? Porque eu também percebi, óbvio, discutindo ela no campo muito maior, mas também eu percebi que o que trava muitas pessoas para elas poderem ir sair do que fizeram delas é uma grande tensão. E aí eu me animei de novo.
Eu falei, pode ser, pode falar que isso aqui é autoconhecimento, pode dizer que isso aqui é coaching, pode dizer o que for. O que importa para mim é chegar como nós chegamos na semana passada para fazer o nosso evento anual e ver ali várias pessoas dando depoimento de que a vida foi transformada, de que ela resolveu a grande tensão interior e que depois que resolveu a grande tensão interior, ela viu no horizonte o sonho, o que ela podia conquistar e ela então montou um plano junto comigo e foi lá conquistar o que ela queria. E agora ela estava voltando para inspirar outras pessoas. É por isso que eu estou aqui, de manhã. É por isso que eu levanto, às vezes, à noite. É por isso que nós vamos, agora vai ter live terça e quinta às 20 horas, 27, mais 20 horas. Toda terça e quinta para ajudar você, fique ligado. Porque esse é um ano de você ser líder da sua geração. E ser líder da sua geração é você ser líder de você mesmo. E ser líder de você mesmo é você assumir as rédeas de quem você quer ser. E assumir as rédeas é o nosso conceito de ser bem-sucedido. É o WTS bem-sucedido. É no final do ano você vir subir no palco dos bem-sucedidos com a gente, para você contar como que você melhorou sua vida financeira, como você melhorou sua vida profissional, como você melhorou sua vida familiar, como você melhorou como pessoa e como você agora está impactando outras pessoas. Não é guardar para você, é impactar outras pessoas para que elas também façam as mesmas coisas. Essa é a razão. E aí eu posso dizer para você, se eu conseguir, você também pode, porque quando nós fazemos qualquer percurso na vida, que é muito difícil, e você chega lá, você desenvolveu um método. E eu, óbvio, não quis só desenvolver o método, eu quis levar o meu método de volta para a Europa, para ser avaliado por 8 doutores, para eu ter certeza que eu tinha criado algo que poucas pessoas tinham. E é isso que eu quero dividir cada vez mais com você. Quando você terminar qualquer live minha, você termina ela com o seu bloco de notas, termina com o seu papel, termina que você vai ter sempre algo prático para você aplicar na sua vida. E o primeiro algo prático de hoje é, anota, no final de 2021, onde você quer estar. Você está ouvindo essa live. Final de 2021. Que lugar você quer estar? Você pode pensar na vida financeira, na vida pessoal, você com você mesmo, na vida profissional, na vida familiar. Onde você quer estar? Anota. A vida a gente tem que ter metas. A vida a gente tem que ter desafios. Eu já contei para vocês que quando eu decidi estudar na melhor do mundo, uma das melhores universidades da Europa, eu estabeleci uma meta, e quando eu estabeleci uma meta, começou a movimentar coisas dentro de mim, porque eu sabia no horizonte para onde eu estava caminhando. Olha, tá vendo aqueles marcos ali, olha, 1, 2, onde o pássaro está voando, 3, 4, ou seja, eu coloquei marcos, olha, amanhã eu quero estar em tal lugar, eu quero subir em tal lugar, eu quero subir em tal lugar, e isso muda. Porque você já levanta com a disposição de fazer o que tem que ser feito. Não é só ficar na abstração do planejamento, é movimentar a sua vida. Mas está difícil, o Beltrano é assim, eu nasci em tal lugar, eu fulano de tal. Todas as vezes que você coloca uma desculpa que está fora de você para você não fazer o que está dentro, você está sendo o próprio entrave da sua possibilidade de transição e de mudança. Eu sei que não é fácil. Mas é muito mais difícil quando a gente coloca a culpa nos outros daquilo que a gente precisa fazer. Eu sei que outros têm culpa, mas é muito pior culpar os outros do que fazer o seu próprio movimento na direção daquilo que é o que você deseja e sonha e pode realizar para a sua própria vida. É isso aí. Hoje foi mais um para você aí. Um abraço, galera que está aqui, um abraço, até mais e vamos juntos, gente. Até a próxima, compartilhe essa live e vamos juntos. Bora!